Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a possível suspeição do Alexandre de Moraes, né? O Estadão fez uma reportagem aqui alguns dias atrás, acho que eu cheguei até a comentar ela já, mas trazendo um aspecto que, bom, a permanência no Moraes no inquérito contra Bolsonaro pode gerar risco de anulação, segundo os juristas. Pelo motivo óbvio que o Alexandre de Moraes, sendo uma das vítimas, ele é obviamente suspeito. A gente sabe qual é a posição do Alexandre de Moraes nesse aspecto. Ele próprio falou isso no caso lá do aeroporto de Roma. Segundo ele, a suspeição só vale para a fase processual. Portanto, durante o inquérito, não há importância ele ser o juiz do caso. Quando for julgar o caso, ele provavelmente vai se declarar suspeito. Essa é a visão que o Alexandre de Moraes deve colocar nessa história, mas ele está errado, porque toda a jurisprudência brasileira mostra que mesmo durante a fase de investigação, no momento que um juiz descobre que ele é uma das vítimas daquilo que ele está investigando, ele deveria declarar suspeição, impedimento e passar o caso para outro juiz, pelo motivo óbvio, que ninguém tem a capacidade de julgar corretamente algo que é parte, né? A gente sempre vai tender a nosso favor. Essa notícia foi sugerida por Melhor Camisinha Furada aqui no Seu Furo. Eu tenho mais canais que Veneza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só. O Estadão fez essa grande reportagem aqui dizendo que a permanência de Alexandre de Moraes no inquérito contra Bolsonaro gera risco de anulação. E teve vários juristas que foram consultados aqui e falaram que é um absurdo, porque, veja, casos de suspeição, como o caso do Sérgio Moro, né, que alegadamente, segundo a esquerda, era suspeito no caso do Lula, era suspeito porque supostamente o Moro não gostava do cara, mas não tinha nenhuma ligação direta, não tinha nada firmemente dizendo que o Moro era suspeito no caso, né? Inclusive, no vazamento da Vaza Jato, eu não vi nada ali que de fato indicasse suspeição, né? Mas enfim, essa foi a lorota que eles encontraram. Agora, no caso do Alexandre de Moraes é diferente, porque o Alexandre de Moraes é a vítima nesse caso, né? Segundo ele próprio, a própria investigação da PF, ele era uma das vítimas desse possível ataque que supostamente os kids pretos estavam organizando e coisa e tal. Tudo isso é uma balela, a gente sabe que é uma balela, mas no final das contas, mesmo que fosse verdade, o Alexandre de Moraes seria suspeito e não deveria julgar esse caso. Mas, de novo, existe uma distinção no direito entre a fase inquisitorial, a fase de inquérito, né, que é o momento que nós estamos agora, de investigação, e aí em determinado momento o PGR faz a denúncia e a coisa se torna, isso entra na fase processual. E aí, nesse caso, é possível que o Alexandre diga que ele é impedido nesse caso, né? E aí é muito engraçado quando o pessoal, por exemplo, o Gilmar Mendes, falando não, porque o Alexandre de Moraes não pode ser declarado impedido, porque ele é um excelente jurista e coisa e tal, e não sei o que lá. Que absurdo é esse? Não interessa se ele é um excelente jurista, o fato é que nós somos seres humanos, o Alexandre de Moraes é um ser humano, eu sei que ele se acha Deus, ele se acha o Deus Sol capaz de saber toda a verdade do mundo, mas ele é um ser humano como todos nós, e é impossível um ser humano, por melhor que tecnicamente seja, ser isento num caso em que você próprio é vítima ou em que você próprio é acusado também, né? Então, esse caso aqui, evidentemente, ele deve declarar a suspeição ou impedimento na fase processual. O que ele está jogando aqui é que durante a fase de inquérito não tem problema, sendo que isso também está errado do ponto de vista do direito. Sim, durante a fase processual também tem problema, porque evidentemente, embora a fase inquisitorial não tenha todas as preocupações de contraditório, de ampla defesa, esse tipo de coisa, já é parte do processo, né? E particularmente nesse ponto que a gente está, é uma parte muito sensível. Por quê? Porque a gente sabe que o grande objetivo dessa coisa toda é midiático, né? O que eles querem fazer, como eu já expliquei inúmeras vezes aqui, não é prender Bolsonaro. O que eles querem é fazer você deixar de gostar de Bolsonaro. Querem deixar que as pessoas parem de gostar do Bolsonaro. Querem que você abandone a direita, que você vá para a direita limpinha, aquela direita sem voto do Dória, daquele pessoal ali da isentosfera que não vai a lugar nenhum, né? Esse pessoal gosta, mas esse é o problema deles, o problema midiático, e não estão conseguindo chegar nisso daí, né? Não estão conseguindo chegar, como eu já expliquei, pela limitação da própria verdade. Do ponto de vista jurídico, isso tudo já é um absurdo tão grande que não faz nenhum sentido. Agora, então o Estadão se pergunta aqui, dessa matéria do Estadão aqui é uma porrada, tá, gente? Ela critica mesmo o Alexandre de Moraes por conta disso. Coloca que, pô, é um absurdo o Alexandre de Moraes estar fazendo isso. Isso gera risco de anulação.
Só que, se você parar para pensar, o antagonista aqui faz a pergunta ao contrário. Mas quem é que vai anular esse processo do Bolsonaro, né? É o que eu falo para vocês. Esse processo do Bolsonaro já deveria estar na primeira instância. Bolsonaro não é mais presidente. Não existe essa regra que o próprio STF mudou para manter no STF esse processo. É um absurdo. Isso já deveria ter descido para a primeira instância. Por quê? Porque justamente você tem uma das garantias do devido processo legal é o duplo grau de jurisdição. É você garantir que não vai ser um único juiz que vai te julgar. Porque, por mais que esse juiz seja isento, não seja suspeito, não tenha problema nenhum e coisa e tal, ele pode emitir um julgamento errado. De novo, somos todos humanos. Juízes são seres humanos, ainda, por melhor tecnicamente que sejam, por mais bem intencionados que sejam, são seres humanos. E aí, o duplo grau de jurisdição diz que ninguém vai ser condenado por uma pessoa só. Tem como ela poder recorrer e outro juiz julgar o caso dela também. Por exemplo, o Lula fez isso. O Lula perdeu em todas as instâncias. O Moro condenou ele na primeira instância, o TRF4 condenou ele na segunda instância, o STJ condenou ele na terceira instância, o STF não teve coragem de julgar o caso do Lula, anulou a porra toda com base em nada, né? A gente já sabe dessa história. Mas a verdade é que o Lula teve o direito de ser ouvido por vários tribunais diferentes. E por que ele foi condenado em todos eles? Pelo motivo óbvio, que realmente o Lula fez merda. Tem lá evidências e mais evidências coletadas na Lava Jato de corrupção do Lula, né? Então, aí a pergunta que ele coloca aqui é: quem é que vai anular esse caso do Bolsonaro? Ok, beleza, né? Realmente tem um risco de anulação. Mas quem é que vai anular? Por quê? Porque isso vai ser julgado no STF. E se recorrer, vai recorrer para quem? Para o próprio STF. E aí, como é que fica isso, né? É mais um absurdo da extinção, do fim do devido processo legal do Brasil. O pessoal do STF, seja por que motivo for, quer destruir Bolsonaro a qualquer custo. Pode ser porque querem reviver o PSDB, querem reviver a direita, né? Querem a direita limpinha deles lá do PSDB, a direita sem voto, que perde a eleição para o Lula. Pode ser que eles queiram reviver essa direita. Pode ser que tenham recebido dinheiro, como teve o caso aí que eles vazaram agora, que o Bolsonaro teria acusado simplesmente de ter recebido dinheiro, é uma possibilidade. Eles queriam enterrar a Lava Jato, porque a Lava Jato estava chegando no STF, e querem também ajudar o Lula propriamente dito. Então esses são, o que eu acredito que no final das contas são esses 4 efeitos. Tem um pouco de tudo nisso daí, tem um pouco de cada uma dessas coisas na motivação do pessoal do STF, né? Mas aí qual que é o problema? Quem é que vai anular essa questão do inquérito na STF? Esse é o grande problema, né? E de novo, está no STF porque o STF quer. Porque não precisava, pelas regras do direito brasileiro, no momento que Bolsonaro deixou de ser presidente, não tem mais nenhum motivo para isso estar sendo julgado no STF. Poderia ser jogado para a primeira instância, os juízes normais fazerem o processo, depois isso ir para a segunda instância, coisa e tal. E se lá no final de tudo, se realmente for considerado condenado, né, culpado, aí ok, é outra história. O Bolsonaro voltou a pedir o afastamento do Alexandre de Moraes do inquérito do golpe. A gente já sabe a posição do Alexandre de Moraes nisso, né? Como eu falei, é a mesma posição que ele adotou no caso lá do aeroporto de Roma, que foi um outro caso absurdo, tá? Por quê? Porque tá mais do que na cara que o Alexandre de Moraes deu uma carteirada nos caras lá em Roma, ele foi o agressor naquilo ali, mas ele trouxe o caso para o STF e ele conduziu todo o inquérito. O Alexandre de Moraes conduziu o inquérito. Ok que no final, na hora de julgar, ele passou a coisa para o Toffoli que foi o juiz do caso do aeroporto de Roma, mas durante todo o inquérito foi ele. A justificativa que ele deu é essa: ah não, durante a fase de inquérito não tem problema a suspeição do juiz, porque o juiz está só supervisionando a polícia, não está atuando ainda no caso. O que é mentira, né? A gente sabe que nesse caso faz sim diferença e muita da investigação aconteceu desse fato. O Sérgio Moro, por exemplo, ele foi afastado não pelas decisões judiciais dele, ele foi afastado pela fase de inquérito, porque ele foi declarado suspeito na fase de inquérito. E isso anulou as provas que foram colhidas ali. Então o mesmo princípio se aplicaria ao Alexandre de Moraes nesse caso, na verdade muito pior, porque, como eu expliquei, no caso do Moro havia a narrativa de que ele era suspeito porque ele teria criticado o Lula. Isso não quer dizer nada. Agora, no caso do Alexandre de Moraes, existe o fato concreto que ele era uma das vítimas do suposto golpe. Então, se ele está investigando uma coisa que ele era uma da vítima, ele é suspeito, absolutamente suspeito, né? E um outro ponto nessa história é que existe uma instância que pode ser feita acima do STF, que é a Corte Internacional, né? Ou seja, eventualmente, se o STF realmente insistir nesse negócio, eu não sei nem se vai insistir, tá? Eu tenho percebido algumas indicações de que o STF pode estar botando os corninhos dele para dentro e desistindo dessa briga com o Bolsonaro, tá? Eu fiz o vídeo ontem da aposentadoria até 80 anos, que a impressão que dá é que o pessoal tá meio que conformado que falharam.
A grande tentativa dele com esse negócio todo do golpe, coisa e tal, era, de novo, era fazer as pessoas deixarem de gostar de Bolsonaro. Ele nunca teve interesse, de fato, de prender Bolsonaro ou alguma coisa assim, porque isso, ao contrário, poderia até melhorar a imagem do Bolsonaro, né? Poderia aumentar o apelo político do Bolsonaro. Mas o fato é que eles podem ter já jogado fora isso daí. E se já jogaram fora essa coisa, se já perceberam que não conseguem ganhar isso, já devem estar traçando outros caminhos nessa história. Porém, se insistirem nisso e realmente julgarem o Bolsonaro e condenarem ele, colocarem ele na cadeia, eu não tenho dúvida que tem muita gente lá que quer fazer isso, seja por ódio ao Bolsonaro, seja porque acha que o Bolsonaro solto é um perigo e não sei o que lá. Se fizerem isso, certamente as cortes internacionais é uma possibilidade. Como eu falei para vocês, está mais do que claro que, do ponto de vista jurídico, é um processo cheio de falhas, não tem lógica nenhuma. Até o Estadão está largando a mão do pessoal do STF, hein? Vamos ver quanto tempo que isso vai durar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.